Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre vacatio legis previsto no Decreto-Lei 4657 de 1942. O Decreto 4657 de 1942 tem como tema principal a própria lei. Até 2010 ele levava o nome de Lei de Introdução ao Código Civil. A partir de 2010 teve sua denominação alterada para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque ele não trata apenas da disposição das leis civis, mas sim de todas as leis do ordenamento jurídico. O artigo 1º do Decreto-Lei 4657 trata do Instituto da vacatio legis. O que é vacatio legis? Vacatio legis é um período, é um tempo que é dado às pessoas, às sociedades, operadores de direito, aos juízes, promotores, para se adaptar à lei. E essa vacatio legis começa quando e termina quando? Esse período de adaptação. Ele começa na data da sua publicação oficial, na data que é publicada a lei, e termina na entrada em vigor da lei. Esse período da publicação oficial até a entrada em vigor da lei é que nós chamamos de vacatio legis. É esse período que é dado para as pessoas se adaptarem, às sociedades, operadores do direito se adaptarem à nova lei. Por exemplo, quando surgiu a lei que obrigava as pessoas a utilizarem cadeirinhas para levar crianças no carro, essa lei teve que ter um período de adaptação, para as pessoas comprarem as cadeirinhas, para serem fabricadas mais cadeirinhas para estarem no comércio. Então a sociedade precisou de um tempo de adaptação. A mesma coisa o nosso Código Civil, que foi publicado também em 2002 e teve um tempo para entrar em vigor, só entrou em vigor em 2003. Então esse tempo necessário para a sociedade se adaptar à lei se chama vacatio legis. E ela vai da publicação oficial até a entrada em vigor da lei. Diz o artigo 1º do Decreto-Lei 4657. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então veja bem, o próprio artigo 1º já diz que a vacatio legis, esse período que a lei tem para entrar em vigor, começa após a publicação oficial da lei e vai até a entrada em vigor da lei. Quando na lei não está escrito qual será esse período, esse tempo que é dado à pessoa se adaptar à lei, à sociedade se adaptar, o tempo a vacatio legis será de 45 dias. Então a vacatio legis oficial no Brasil é de 45 dias, que vai da data da publicação oficial da lei até a entrada em vigor da lei. Devemos lembrar que a publicação oficial da lei depende de que lei nós estamos falando. Se nós estamos falando de uma lei municipal, ela será publicada no Diário Oficial do município. Se nós estivermos falando de uma lei estadual, será publicada no Diário Oficial do Estado. E se nós estivermos falando de uma lei federal, será publicada no Diário Oficial da União. Tá, mas a lei pode trazer um novo prazo que não seja 45 dias? Sim, pode trazer um prazo maior ou menor de 45 dias. Por isso que no caput ali do artigo 1º diz salvo disposição em contrário, ou seja, a própria lei traz o seu prazo da vacatio legis. Nós podemos ter a vacatio legis em dias, em meses ou em anos. Vamos usar um exemplo de cada um para ver como fica a vacatio legis. Digamos que nós temos uma lei que tem o prazo em dias. Pode-se dar ou no dia da sua publicação, se estiver escrito na lei, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou pode ser 10 dias, 15 dias, depende de quanto estiver na lei. Esta lei entra em vigor 5 dias após a sua publicação. No primeiro caso, quando a lei entra em vigor na data da sua publicação, como é que nós contamos a vacatio legis? Vamos usar sempre o mesmo exemplo, uma lei que foi oficialmente publicada no dia 5 de março de 2015. Então essa lei está escrito no corpo dela que ela entra em vigor na data de sua publicação. Então, a data da publicação não conta para entrar em vigor, conta na vacatio legis. Então, se foi publicada dia 5 de março, ela entrará em vigor no dia seguinte, dia 6 de março de 2015. Vamos usar outro exemplo agora em dias também. Digamos uma lei que tem o vigor, uma vacatio legis de 5 dias. Está escrito no corpo da lei que ela tem uma vacatio legis de 5 dias. E ela foi publicada no dia 5 de março de 2015. Então, como é que nós vamos contar? Nós contamos o dia da publicação e o último dia do prazo. Então, 5 de março de 2015, 6 de março de 2015,
7 de março de 2015, 8 de março de 2015, 9 de março de 2015, ela vai entrar em vigor no dia 10 de março de 2015. Vamos contar agora uma vacatio legis em meses. A mesma lei foi publicada no dia 5 de março de 2015 e está escrito nessa lei que ela entrará em vigor 3 meses após oficialmente publicada. Como é que nós contamos? Dia 5 de março foi publicada, nós vamos contar 5 de abril, 5 de maio, 5 de junho e essa lei então entrará em vigor no dia 6 de junho de 2015. E uma vacatio legis em anos? Vamos usar o mesmo exemplo, uma lei que foi publicada no dia 5 de março de 2015. E ela tem uma vacatio legis de 1 ano. Como é que nós contamos? 5 de março de 2015, 5 de março de 2016, ela vai entrar no dia seguinte em vigor, dia 6 de março de 2016. Então, assim que se conta a vacatio legis em dias, em meses e em anos. O parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 4657, ele traz uma disposição quando as leis brasileiras são admitidas no exterior. Diz a redação do artigo: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia 3 meses após oficialmente publicada. Então vocês vejam que a vacatio legis no exterior é maior do que a vacatio legis no Brasil. A vacatio legis no Brasil é de 45 dias e lá no exterior é de 3 meses. Por quê? Para dar o maior prazo, maior adaptação, maior prazo de adaptação para as pessoas que residem lá no exterior, os brasileiros que residem lá, como ministros, diplomatas, cônsules. Então tem esse prazo maior. Como nós vamos contar então uma vacatio legis, digamos que é uma lei que tem uma vacatio legis de 10 dias aqui no Brasil? Nós vamos contar para ela entrar em vigor esses 10 dias do Brasil mais os 3 meses necessários para ela entrar em vigor no exterior? Não, aí nós não contamos assim. Nós excluímos os 10 dias aqui no Brasil e contaremos só os 3 meses do exterior. E se uma vacatio legis, se a lei prevê uma vacatio legis de 1 ano, por exemplo, para uma lei aqui no Brasil? Como é que nós vamos contar? Nós vamos contar esse 1 ano e mais os 3 meses que está previsto ali no parágrafo 1º? Também não. Nós vamos contar aí só 1 ano. Por quê? Porque 1 ano já é maior que 3 meses e já deu tempo então também suficiente para as pessoas se adaptarem a essa lei. Então a vacatio legis no exterior ela é um pouco maior quando nós tivermos um período menor de 3 meses aqui no Brasil. Se não, ela vai ter, se for um período maior dos 3 meses, nós vamos contar a vacatio legis mesmo que está prescrita na própria lei. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O Decreto-Lei 4657 de 1942 é conhecido como Lei das Leis, porque tem como tema principal a própria lei. A vacatio legis é o período que a pessoa, a sociedade, os operadores do direito têm para se adaptar à lei. A vacatio legis inicia na data da publicação oficial e vai até a entrada em vigor da lei. No Brasil, a vacatio legis oficial é de 45 dias e no exterior é de 3 meses. Mas a lei pode trazer uma disposição contrária a essa vacatio legis, trazendo um período maior ou menor para estipular a vacatio legis para a própria lei. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.